Mas, enfim, o nosso lobo da estepe descobriu dentro de si ao menos a duplicidade fáustica. Conseguiu determinar que a unidade de seu corpo corresponde a uma unidade espiritual, mas que, no melhor dos casos, apenas se encontra em caminho, com uma larga peregrinação à frente, para o ideal dessa harmonia. Desejaria vencer dentro de si o lobo e viver inteiramente como homem, ou então renunciar ao homem e viver ao menos como lobo uma vida uniforme, sem desvios. Provavelmente, nunca observou com atenção um lobo autêntico. Então, veria, talvez, que nem mesmo os animais possuem a unidade da alma, que também neles, atrás da bela e austera forma do corpo, vive uma multiplicidade de desejos e de estados, que também o lobo tem abismos no seu interior e também sofre. Não. Com a volta à natureza, o homem vai sempre por um falso caminho, cheio de sofrimentos e sem esperanças. Harry não pode tornar a converter-se inteiramente em lobo. E se tal acontecesse, veria que nem mesmo o lobo é simples e originário, mas alguma coisa muito complexa. Também um lobo tem 2 e mais de 2 almas dentro do peito. E quem deseja ser um lobo incorre na mesma ignorância do homem da canção. Feliz quem voltasse a ser criança. O homem simpático, mas sentimental, que entoa a canção do menino ditoso, desejaria também voltar à natureza, à inocência, ao princípio, mas esqueceu que nem mesmo as crianças são felizes, e sim suscetíveis de muitos conflitos, de muitas desarmonias, de todos os sofrimentos. Para trás não conduz a nenhum caminho, nem para o lobo, nem para a criança. No princípio das coisas, não há simplicidade nem inocência. Tudo que foi criado até o que parece mais simples é já culpável, já complexo. Foi lançado ao sujo torvelinho do desenvolvimento e já não pode, não poderá nunca mais nadar contra a corrente. O caminho para a inocência, para o incriado, para Deus, não se dirige para trás, mas sim para diante. Não para o lobo ou a criança, mas cada vez mais para a culpa. Cada vez mais fundamente dentro da encarnação humana. Nem mesmo com o suicídio, pobre lobo da estepe, te livrarás realmente das dificuldades. Tens de percorrer o caminho mais longo, mais penoso, mais difícil da humana encarnação. Frequentemente terás de multiplicar a tua multiplicidade, complicar ainda mais a tua complexidade. Em vez de reduzir o teu mundo, de simplificar a tua alma, terás de recolher cada vez mais mundo, de recolher no futuro o mundo inteiro na tua alma dolorosamente dilatada, para chegar talvez algum dia ao fim, ao descanso. O mesmo caminho foi percorrido por Buda e todos os grandes homens, uns conscientes, outros inconscientemente, na medida em que a fortuna favorecia a sua busca. Nascimento significa desunião do todo, limitação, afastamento de Deus, penosa reencarnação. Volta ao todo, anulação da dolorosa individualidade, chegar a ser Deus, quer dizer, ter dilatado a alma de tal forma que se torne possível voltar a conter novamente o todo. Não se trata aqui do homem conhecido das escolas, da economia política ou da estatística, nem do homem que aos milhões anda pelas ruas e não tem mais importância do que a areia ou a espuma dos mares. Pouco adianta alguns milhões a mais ou a menos. São material e nada mais. Não. Nós falamos aqui
do homem no sentido elevado do termo, do largo caminho de encarnação humana, do homem verdadeiramente real, dos imortais. O gênio não é tão raro como em geral nos parece, nem tão frequente como pretendem as histórias literárias, a história universal e até mesmo os jornais. O lobo da estepe, Harry, segundo nossa opinião, seria gênio bastante para intentar a aventura da encarnação humana, sem necessidade de trazer para a confrontação, lamentavelmente, cada dificuldade, o seu estúpido lobo da estepe. É tão estranho e entristecedor que homens de tais possibilidades surjam como lobos da estepe e com duas almas, e que mostre tamanha afeição covarde ao burguês. Um homem capaz de compreender Buda, um homem que tem noção dos céus e dos abismos da natureza humana. Não deveria viver no meio em que domina o senso comum, a democracia e a educação burguesa. Só por covardia continua a viver nele, e quando suas dimensões o oprimem, quando a estreita cela do burguês se torna demasiado apertada, ele atribui tudo isso ao lobo, e não quer aperceber-se de que às vezes o lobo é a sua melhor parte. Tudo o que há de feroz dentro de si, ele o atribui ao lobo e o tem por mal. Perigoso e terror dos burgueses, mas ele, no entanto, se acredita um artista e supõe ter sensibilidade. Não é capaz de ver que fora do lobo, atrás do lobo, vive no seu interior muitas outras coisas, que nem tudo o que morde é lobo, que dentro de si habitam também a raposa, o dragão, o tigre, o macaco e a ave do paraíso, e que todo este mundo é um Éden cheio de milhares de seres, formosos e terríveis, grandes e pequenos, fortes e delicados, mundo asfixiado e cercado pelo mito do lobo. Tanto como o verdadeiro homem que nele há é asfixiado e preso apenas pela sua aparência de homem, pelo burguês. Imagine-se um jardim de 100 espécies de árvores, com 1000 variedades de flores, com 100 espécies de frutas e outros tantos gêneros de ervas. Pois bem, se o jardineiro que cuida desse jardim não conhece outra diferenciação botânica além do joio e do trigo, então não saberá o que fazer com 9/10 partes do seu jardim. Arrancará as flores mais encantadoras, cortará as árvores mais nobres, ou pelo menos ter-lhes-á ódio e as olhará com maus olhos. Assim faz o lobo da estepe com as 1000 flores de sua alma. O que não está compreendido na designação pura e simples de lobo ou de homem, nem sequer merece a sua atenção. E quantas qualidades ele empresta ao homem! Tudo que é covarde, símil, estúpido, mesquinho, desde que não seja muito, diretamente lupino, ele o atribui ao homem, assim como atribui ao lobo tudo que é forte e nobre, só porque não conseguiu ainda dominá-lo. Despedimos-nos de Harry, deixamos que continue o seu caminho. Se já estivesse com os imortais, se já estivesse chegado lá onde a sua penosa marcha parece querer levá-lo, como olharia assombrado este vai e vem, este feroz e resoluto zigue-zague de sua rota, como sorriria este lobo da estepe, animando-o, censurando-o com compaixão e complacência.